Nessa aula daqui é a nossa quinta aula sobre permutações. A gente vai estudar permutações. Parte 5, a gente vai estudar o que as pessoas chamam de permutação com repetição. Permutação com repetição. Eu vou tentar escrever o mais rápido possível sem deixar a minha letra ilegível. Imagina então que a gente tem a palavra matemática, M-A-T-E-M-A-T-I-C-A, e a gente quer, como sempre, espero que você já tenha adivinhado, permutar a palavra matemática. Então a gente quer permutações com a palavra matemática. E uma maneira de tentar resolver isso daqui e alcançar a resposta errada é trabalhar da maneira que a gente sempre tinha tentado trabalhar até esse vídeo aqui, nos outros vídeos sobre permutações. É dizer o seguinte: bom, eu tenho um conjunto, deixa o N aqui, um conjunto com quantos elementos? Bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho um conjunto de 10 elementos. E como eu quero gerar permutações com esses elementos, eu tenho um total de... Então eu tenho um total de 10 fatorial maneiras de permutar esses elementos. E por que isso aqui está errado? Porque, bem, até agora a gente tinha considerado que todos os nossos elementos eram distintos, mas isso não é o caso aqui. Nota que essa palavra aqui, além dela ter 10 letras, ela tem letras repetidas. O número de M's, então, a primeira letra é o M aqui. Tem um M aqui e um M aqui, então tem exatamente 2 M's. Além disso, a gente tem um A aqui e um A aqui no fim. Então a gente tem aqui 3 A's. Além disso, aqui chegou a vez do T. Tem um T aqui e um T aqui, então tem 2 T's. Agora tem o E e só tem um E, se você ver. Depois vem o M, já foi, o A já foi, o T já foi. Vem o I, tem exatamente um I. E também tem exatamente um C aqui, então tem um C. Ou seja, algumas letras são repetidas. E por que isso é importante? Porque imagina uma certa permutação. Isso aqui então é um exemplo de permutação. A permutação vai ser M, A, T, E e mais... Bom, vou continuar. M, A, T, I, A, C. Eu troquei o A e o C de lugar. Imagina uma outra permutação que na verdade aparece igual a essa, que exatamente tem as mesmas letras nos mesmos lugares, mas como a gente, para chegar a esse 10 fatorial aqui, supôs que todos os elementos eram distintos, imagina que nessa daqui o M amarelo está na primeira posição e nessa daqui o M amarelo está na segunda. E na primeira o M azul está na quinta posição e nessa aqui o M, não na segunda, na quinta, né? Mas é o segundo M. E o M azul está nesse caso aqui na primeira posição. Essas duas permutações são aparentemente diferentes porque elas trocam letras de lugares, mas são de fato iguais porque elas trocam letras iguais de lugar. E a conclusão aqui é que, considerando esse 10 fatorial aqui, a gente tinha considerado que fenômenos como esse daqui, coisas como essa, um M amarelo trocando de lugar com M azul, gerava permutações diferentes, mas na verdade a gente estava gerando permutações iguais. Conclusão, a gente contou demais, e então a gente vai ter que, bem, tirar desse 10 fatorial alguma coisa. E como que a gente tira? Fixa uma certa permutação. Imagina então essa nossa permutação fixada vai ser essa daqui. A permutação MATE, MATI-AC. De quantas maneiras... Opa, deixa eu fazer isso aqui um pouco mais fraco. MATE, MATI-AC. De quantas maneiras a gente pode gerar permutações que são aparentemente diferentes, mas iguais a essa? Ou seja, de quantas maneiras a gente pode gerar permutações que trocam as letras dessa permutação aqui, mas trocam letras iguais? Bem, para trocar letras iguais, a gente pode trocar, por exemplo, trocar a letra M, a gente pode trocar a letra A, a gente pode trocar a letra T, a gente pode trocar também a letra E, pode trocar a letra I e pode trocar a letra C de lugar, desde que exista outra letra I ou outra letra C para eu trocar de lugar com essa daqui. Quantos M's existem? Bem, a gente já viu aqui que existem 2 M's, então eu tenho não 2, mas 2 fatorial maneiras de trocar os M's de lugar nessa permutação aqui. Quantos A's existem? Como existem 3 A's, eu tenho não 3, mas 3 fatorial maneiras de trocar os A's de lugar. Porque eu estou me perguntando, na verdade, de quantas maneiras eu posso permutar 3 elementos, E o total de maneiras de fazer isso é 3 fatorial. Então, quantos T's tem aqui? Tem exatamente 2 T's, então eu tenho 2 fatorial maneiras de permutar os T's de lugar. Quantos E's? Eu tenho 1 E, então eu tenho 1 fatorial maneiras, eu tenho uma maneira de permutar os E's de lugar. E a mesma coisa com I e com C. E pelo princípio multiplicativo, pelo princípio fundamental da contagem, se eu tenho algumas maneiras de realizar essas etapas, o total de maneiras de realizar todas as etapas, ou seja, trocar os M's, os A's, os T's, os E's e os C's, é igual ao produto de maneiras de realizar cada etapa, que é igual então a 2 fatorial vezes 3
3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 1 fatorial vezes 1 fatorial vezes 1 fatorial. E a conclusão é, então, a segunda maneira, a abordagem correta desse problema é dizer, bom, eu tenho um conjunto, é verdade, eu tenho um conjunto de 10 elementos, isso não mudou, 10 elementos. Mas, além disso, alguns elementos são repetidos. Então, desses conjuntos de 10 elementos, 2 são M, 3 são As, 2 são Ts, 1 é E, 1 é I e 1 é C. Então, o meu total de maneiras, então aqui é o total de maneiras de permutar esses elementos de lugar, vai ser 10 fatorial, que é o total de maneiras de permutar, supondo que eles são todos diferentes, dividido pelo total de maneiras que eu contei cada permutação. E como eu contei essa permutação aqui, esse número de vezes, eu contei a permutação MATE, MATI, AC, esse número de vezes, também é verdade que eu contei qualquer permutação esse número de vezes. Porque para contar quantas vezes eu tinha contado essa permutação aqui em particular, eu só considerei a quantidade de letras que existiam de cada tipo. E para qualquer permutação, existe essa quantidade de letras de cada tipo. Então, o total é 10 fatorial dividido pelo número de maneiras que eu contei cada permutação, supondo que elas eram todas diferentes. O total de maneiras é 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 1 fatorial vezes 1 fatorial vezes 1 fatorial. É claro que esses não fazem diferença, mas eu estou escrevendo para ser didático. Então, essa aqui é a resposta, de fato, para o nosso problema de contar permutações com a palavra matemática. Essa aqui é a nossa resposta. E agora a gente vai tentar generalizar o que a gente fez, né? Indo um pouquinho mais para baixo, o nosso problema de maneira geral, deixa eu só, essa linha fica isso aqui não é uma linha, né? Deixa eu só separar um pouco o que a gente já fez, o que a gente vai fazer. O problema geral é dizer o seguinte, bom, eu tenho aqui um conjunto, para começar eu tenho um conjunto de n elementos, não 10, mas n elementos. E além de dizer que eu tenho um conjunto de n elementos, eu tenho que dizer quantos elementos existem de cada tipo. Então, eu tenho n1 elementos do tipo 1, eu tenho n2 elementos do tipo 2, e assim por diante, até eu dizer que eu tenho nk elementos do tipo k. O importante entender aqui é que não tem nenhuma relação entre o k e o n, além de que o k é menor ou igual a n, porque, bem, não podem existir mais tipos de elementos do que elementos. A outra coisa importante aqui é dizer que a soma dos elementos de cada tipo, da quantidade de elementos de cada tipo, então n1 mais n2 mais blá blá blá, mais nk, é exatamente igual a n, né? Não podia deixar de ser. Quando eu somo quanto eu tenho de cada tipo, eu tenho que obter o total de elementos que eu tinha, de qualquer tipo. E se a gente quer desses n conjuntos gerar permutações, então permutar os elementos, o número total de maneiras de fazer isso, é exatamente n fatorial, que é o número de maneiras que eu tenho de permutar os elementos, supondo que eles são todos diferentes, dividido pelo número de maneiras que eu conto cada permutação, considerando agora que alguns elementos são iguais. E o número de maneiras que eu conto cada permutação é igual a n1 fatorial vezes n2 fatorial vezes blá 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 vezes nk fatorial. Isso aqui resolve, então, o nosso problema de maneira genérica. O número total de maneiras de permutar n elementos, considerando que alguns elementos são repetidos e que, em particular, n1 são do tipo 1, n2 são do tipo 2, blá blá blá, até que nk são do tipo k.